Oi, pessoal. A Vida do Napoleão Bonaparte era o projeto dos sonhos do Stanley Kubrick, uma cinebiografia. Já foi objeto de alguns filmes que, por sua vez, não foram muito bem sucedidos. Tudo isso porque sempre é um projeto muito complicado para desenvolver. São muitos episódios da vida desse personagem que, às vezes, por exemplo, num filme de 2 horas, de 3 horas, inclusive, não poderiam ser suficientes para colocar tantos elementos e tantos detalhes. O Ridley Scott ele assume essa responsabilidade de trazer para o público a história do Napoleão Bonaparte nesse filme chamado Napoleão, que é protagonizado pelo Joaquin Phoenix, que vive esse personagem. E ele até que toma uma decisão que é muito inteligente, muito habilidosa nesse sentido, porque o Napoleão é um filme que, ao invés de, em determinado momento, ele assumir que ele está querendo dar conta de todos os episódios da vida do Napoleão Bonaparte, ele toma um recorte muito específico, que é a relação do Napoleão com a Josephine, que era a esposa dele. Mas ainda assim, esse filme que chega nos cinemas, ele dá uma escorregada, porque é inevitável abordar alguns elementos políticos, a campanha militarista do Napoleão Bonaparte, e eu acho que nesse sentido, esse filme do Ridley Scott acaba não sendo tão bom assim. Isso porque o Ridley Scott ele não assume um posicionamento muito crítico diante de fatos históricos. Isso acaba sendo um problema muito difícil de contornar nessa biografia. Quem acompanha a carreira do Ridley Scott, sobretudo dos anos 2000 para cá, sabe que, apesar dele ser um diretor que tem no currículo filmes que são obras-primas do nosso cinema, como Alien, o Oitavo Passageiro, Blade Runner, Thelma e Louise, Gladiador, que venceu o Oscar, é um diretor que ele oscila bastante na qualidade dos seus títulos. Só pra gente ter uma ideia, assim, na história recente da carreira dele, em 2021, por exemplo, ele veio pro público com 2 filmes. O primeiro é um filme muito bom, que é O Último Duelo, mas o segundo tem um resultado quase que trágico, que é o Kawaguchi com a Lady Gaga. Então, a trajetória dele nos últimos tempos tem sido marcada por esses 2 polos. O Napoleão, ele infelizmente pertence a esse segundo grupo. Como eu antecipei, acho que os melhores momentos do longa eles são reservados quando a gente tem no foco a relação do Napoleão com a Josephine, e aí o trabalho do Joaquin Phoenix e da Vanessa Kirby fazendo esse casal que tem sentimentos muito genuínos um com o outro, mas que também é uma relação que é norteada por algumas normas sociais, sobretudo no que tange a temas delicados como era a infidelidade dela e a dificuldade que eles tinham para ter filhos. Eu acho que tanto o Joaquin Phoenix como a Vanessa Kirby eles são muito bem na maneira como eles dosam essa relação em momentos de intimidade do casal e também em momentos em que esse casal ele tem que aparecer em público, de manter as aparências quando tudo parece estar ruindo. O Ridley Scott ele vacila mesmo quando ele assume essa postura meio isentona assim, a respeito do banho de sangue que foi proporcionado pelo Napoleão Bonaparte. De alguma maneira ele ensaia isso quando ele traz ali no final do filme, ali um pouquinho antes dos créditos, a menção aos 3 milhões de mortos nas ações do Napoleão, mas ainda é muito pouco. Esse aspecto da vida do Napoleão ele poderia ser explorado de maneira melhor por um diretor que tivesse mais coragem de meter o dedo na ferida, até mesmo de oferecer uma visão mais ácida, irônica sobre esses episódios da vida do cinebiografado. Imaginando, por exemplo, como seria a versão do Stanley Kubrick para a história do Napoleão. Seria com certeza bem diferente desse filme do Ridley Scott, que é o que a gente tem sobre o personagem, pelo menos na história recente do cinema, e, enfim, o resultado, particularmente, eu achei o resultado bem mediano. Quando o Napoleão ele se dedica a essa escalada militarista do Napoleão Bonaparte, a gente sente o Ridley Scott muito mais interessado em exibir todo o poderio técnico que ele possui para fazer cenas de batalha,
do que o compromisso com alguma revisão crítica da história, do que com algum tipo de análise a respeito de eventos passados. Vocês assistiram Napoleão? Não assistiram? Diz aqui nos comentários se viram, o que acharam do filme, se não viram, o que vocês esperam do longa. Concordam com o que eu falei? Não concordam? Diz aqui nos comentários. Não esquece de dar like no vídeo da gente, de acompanhar a gente em outros espaços. Tem o site www.chovendossapos.com.br, tem um canal no YouTube, só procurar lá no buscador do YouTube. A gente também está no Facebook. E no mais, eu espero todo mundo no próximo vídeo.